Carolina, o título da sua tese é Usuário Mídia, a relação entre a comunicação organizacional e o conteúdo gerado pelo internauta nas mídias sociais. O que você estudou exatamente no seu doutorado? Na verdade, eu estudei a relação entre a comunicação organizacional, então a comunicação das organizações, e como ela lida com esse novo usuário produtor de conteúdo, né? Que é um usuário que fala sobre marcas, sobre experiências, sobre opiniões que ele tem a respeito dos produtos, dos serviços, da empresa em geral. Então, essa relação entre a empresa e o usuário que produz conteúdo foi o objeto do meu estudo aí. Esse usuário é o que você chama de usuário mídia. Exatamente, foi um termo aí que eu criei, né, para designar esse cara que é extremamente ativo na internet, que produz conteúdo, que compartilha, que endossa, enfim, que é o usuário que se pauta na web para gerar informação e para consumir conteúdo também. Ou seja, ele passa a ser um pouquinho também mídia, é isso? Exato, aliás, ele se considera um veículo de mídia. Né? Uma das primeiras pesquisas de campo que eu fiz na tese foi exatamente com esse usuário estrela da internet. Né? Então, os principais blogueiros, os principais twitteiros, e eles se auto-intitulavam como um veículo de mídia. Então, foi daí que me deu um insight aí para criar esse termo. Bom, e como que as empresas se relacionam? E me conta também, por favor, quais são essas empresas, qual o perfil, como você escolheu? Tá. As empresas, elas, na época da pesquisa, né, que já faz 2 anos, elas ainda estavam tateando esse universo das mídias sociais para ver como é que elas iam se relacionar com esse usuário. Né? Então, a minha preocupação era saber se eles pagavam esses usuários para postar conteúdos a respeito da empresa, ou se esses conteúdos eram divulgados para esses usuários num formato como é a assessoria de imprensa, por exemplo. Então, eu quis estudar como é que era essa relação. E aí eu descobri que tinham formatos variados. Né? Existiam empresas que tinham por política pagar alguns usuários para postar conteúdo, que é o famoso e polêmico post pago. E existem empresas também que não, que tinham o objetivo de persuadir, de convencer o usuário a respeito daquele assunto para que ele viesse a publicar aquela notícia. Né? E essa relação, né, de pagamento passou a ser um pouco discutida no mercado. Né? Então, assim, que credibilidade tem um blogueiro, um twitteiro, uma celebridade da web que recebe para postar conteúdos? Né? Então, isso também me chamou a atenção, embora não tenha sido o foco da tese. Eu procurei, num primeiro momento, pesquisar as grandes empresas, né? Porque eu entendi que as marcas mais importantes, as marcas em evidência, elas tinham uma preocupação maior com as redes sociais, porque elas sofrem ataques ou têm mais conteúdo circulando na própria web. Então, eu selecionei 2 rankings de uma revista, né, de marcas mais valiosas e de marcas mais influentes, e procurei analisar como essas empresas se portavam na internet. Tanto em termos de presença, o que é presença? Em quais mídias sociais elas estavam presentes, quanto em termos de engajamento. Né? O que é o engajamento? Que eu considerei engajamento nessa pesquisa. Como era a relação, a interação da organização com o usuário final, dentro do ambiente online. Né? Então, se ela respondia, ou se ela respondia só reativamente, ou se ela não respondia, se era só um monólogo, aquele canal. Então, eu fui estudando esses vários modelos também por parte da organização. E como elas se comportam? Elas estão, antes de mais nada, elas já se deram conta da importância do fenômeno e estão voltadas especialmente para isso? Sem dúvida. Agora, acho que todo mundo já percebeu que a internet é irreversível, né? E que esse cenário de participação ativa do usuário também é irreversível e não tem como a empresa negligenciar mais isso. Porque se ela não tiver uma presença oficial, o usuário vai postar conteúdo a respeito dela. E pode não ser o conteúdo que ela queira divulgar, pode ser o conteúdo que ela não queira expor. Então, se ela não estiver presente ali para lidar com esse tipo de situação, pode ser que fique muito mal para ela. Né? Então, hoje é possível dizer que as empresas já estão ligadas aí na importância da mídia social. Né? E isso passa a afetar o negócio em si, passa a afetar a decisão de compra de outras pessoas, né? Porque se, por exemplo, eu falo mal de um veículo, os meus seguidores vão ter acesso àquela minha opinião a respeito daquele carro. E pode ser que eu interfira aí na opinião de outras pessoas no momento de compra. Né? Então, isso passa a afetar financeiramente a empresa, passa a afetar também a imagem, a reputação dessas empresas.
né? Se alguém fala mal de uma empresa ou se tem um viral que fale mal da empresa e que corre a internet toda, isso é um problema muito grande para a empresa. Então, por parte da empresa também, ela precisa estar preparada sob o ponto de vista de gestão de crise, né? Então, tem uma série de ações de comunicação que só aconteciam no âmbito online, no âmbito offline, que agora estão no âmbito online, que é preciso tomar atitudes em relação a isso. Você ressalta muito no seu trabalho um ponto que você não consegue controlar a mídia digital, enfim, a internet, mas você pode influenciá-la de maneira decisiva, não é isso? É isso. Está certíssimo. Você não tem como controlar a opinião do usuário, você não tem como controlar aquilo que o usuário vai expor ali nos perfis próprios dele, né? Mas você tem como tentar convencê-lo de que a tua empresa é uma empresa legal, de que o teu produto é um produto bacana, né? Mas para isso você precisa efetivamente ter qualidade, né? E você precisa ter uma presença ativa na web. Então, existem marcas aí que já estão fazendo esse trabalho, né? Que é um trabalho também de formação de embaixadores da marca, de advogados da marca, né? De tratar os detratores da marca de forma diferenciada, tentar trazer esses caras a favor da empresa, né? Então, isso é muito importante também. Me fala como acontece na prática. Você falou do post pago. Dá um exemplo de uma empresa de um segmento, pode ser carro, por exemplo, como você disse. Ela identifica pessoas, como ela seleciona? São só os que têm muitos seguidores? Como que é na prática isso? Ela faz um mapeamento de quem são os influenciadores daquele segmento que ela está envolvida, né? Então, quem são os usuários que falam a respeito da indústria automotiva e que tem aí uma grande abrangência, que tem um grande alcance junto à audiência online, né? Então, esse mapeamento ele pode ser feito tanto manualmente, né? Você vai identificando quem são as pessoas que têm mais seguidores, quem são as pessoas que têm mais eco, que são bastante replicadas, né? Ou por meio de softwares. Existem softwares aí que conseguem mapear esses usuários, né? Levando em consideração a relevância, a influência, a importância dele naquele cenário, né? E aí você identifica esse determinado usuário e você oferece alguma contrapartida para ele, né? Do meu ponto de vista, você oferecer uma contrapartida financeira, você está replicando a lógica do meio de comunicação tradicional. Você paga por um espaço na televisão, você paga por um espaço no rádio, você paga por um espaço na revista, e aquele é um espaço publicitário, né? Quando você paga um usuário para isso, aquela comunicação ela pode ser um pouco enganosa para o usuário final, para quem está lendo aquele usuário relevante. Né? Por quê? Porque ele pode não identificar aquilo como uma propaganda, como algo que ele foi pago para dizer, né? Então, isso, na minha opinião, é negativo. Agora, quando você utiliza esse usuário como, por exemplo, um usuário importante que vai testar um produto teu para fazer uma resenha, que vai dar uma opinião dele a respeito daquele setor, que é realmente uma referência naquilo que ele está falando, aí sim eu encaro isso como positivo. Agora, apesar de você considerar isso como negativo, muitas empresas fazem uso desse tipo de situação, de pagar os posts? Na verdade, as empresas elas são muito influenciadas pelas agências de mídia digital, né? As agências de mídia digital que iniciaram esse modelo do pagamento como contrapartida da publicação, né, por parte do usuário. E a gente, assim, a ideia geral no mercado é que o mercado está um pouco mimado, um pouco estragado em função dessa atitude das agências, né? Que eles chamam de publi editorial. As agências chamam isso de publi editorial. Eu, por exemplo, eu tenho um blog, né? E o meu blog constantemente recebe sugestões de pauta. Até aí, normal, né? Mas existem momentos que eu recebo sugestões de fazer publi editorial, que na minha opinião é algo negativo. Por quê? Porque alguém está querendo pagar a minha opinião para falar a respeito de um produto, né? Então, qual é o meu critério? O meu critério é, se aquilo tem a ver com a minha audiência, se aquilo tem a ver com a linha de raciocínio do meu blog, né? Ok, eu vou publicar, mas eu não preciso ser paga para aquilo. Existem outras formas, né, de você de você monetizar essa relação, né? Sei lá, por meio de um banner no blog ou por meio de patrocínio, enfim, que não um publi editorial, né? Um publi editorial ele acaba sendo um pouco nocivo para a minha própria audiência. Agora, para além da questão ética,
Há o risco também do leitor do seu blog, por exemplo, ou do leitor de uma personalidade no Twitter, perceber que ele está dizendo aquilo por estar sendo pago e o que se esperaria algo positivo se reverter justamente numa impressão negativa, é isso? Com certeza, porque o leitor, por que ele lê um blog e não lê um site de notícias? Porque ele está procurando uma opinião alternativa, ele está procurando uma opinião de um usuário que é igual a ele a respeito daquele determinado tema que ele está buscando. No momento que aquele usuário, aquele blogueiro passa a fazer propaganda e a ter um conteúdo pago ali dentro, ele deixou de ter independência, ele deixou de ter uma certa credibilidade, uma certa legitimidade junto a esses outros usuários, que queriam, na verdade, uma opinião independente. Né? Então, isso é negativo também para a audiência, pode encarar isso de forma negativa. Ou seja, nesse caso, a tradição ou na verdade a regra do jornalismo tradicional, se a gente pode chamar assim, o que, por exemplo, o New York Times chama de um muro, que separa a redação da publicidade, vale também nas mídias sociais? Vale totalmente, é o que a gente chama, né, na academia até de separação igreja-estado, né? O editorial não pode ter relação com o comercial, para isso não ser uma relação nociva para a audiência, né? Para a gente conseguir manter o mínimo de objetividade, de veracidade ali na informação. Né? E isso vale também para as mídias sociais. Bom, então as empresas têm esse formato do post pago, mas os outros caminhos que você mencionou são uma relação sem envolver dinheiro, mas uma relação próxima com essa pessoa que interessa a empresa, é isso? Com certeza. A empresa ela tem que trabalhar com esses formadores de opinião, porque é difícil para a empresa atingir a audiência inteira. Né? Agora, se ela utiliza esses filtradores de informação, esses formadores de opinião online, é mais fácil que eles falem bem daquela empresa ou convençam outras pessoas ali que têm acesso àquela informação. Né? Vale muito mais a empresa falar bem de si própria ou um terceiro falar bem dela. Claro que um terceiro falando bem dela. Né? Então, é esse modelo que as empresas têm buscado. Né? Obviamente que elas não podem fugir de ter uma presença oficial, né? De ter a voz oficial delas nas mídias sociais. Mas é interessante também que elas trabalhem com esses formadores de opinião online e os transformem em embaixadores da marca. As empresas que você estudou, elas estão trabalhando bem nisso? Sabem trabalhar nessa área de maneira proveitosa? Algumas sim. Né? Principalmente as que na sequência da minha observação, porque eu fiz primeiramente uma observação, né? Então eu não cheguei a contatar essas empresas num primeiro momento. Então eu fiz uma observação e num segundo momento eu fiz um questionário, uma entrevista com essas empresas e mandei via mídias sociais, porque o que eu entendi? Se a empresa respondesse via mídias sociais é porque ela está interagindo com o usuário, se ela não respondesse é porque tem algum problema ali naquele canal dela. Né? As empresas que me responderam via mídias sociais, que deram um atendimento, que deram sequência àquela conversa, sim, elas usam bem aí as mídias sociais e estão fazendo uso desses diversos modelos de comunicação. Já as empresas que não responderam, elas não têm uma preocupação com a interação, né? com a resposta. E não tem uma preocupação com o usuário que está interagindo com elas. Então, isso é problemático. Né? Que espécie de empresa é você que está na mídia social, mas que não responde o teu usuário? Né? Afinal, mídias sociais é sobre relacionamentos, é sobre diálogos, é sobre conversações. E esse é o mote aí da mídia, né? Desse tipo de mídia. Não é unilateral. Né? Então, é importante que haja essa comunicação de mão dupla. Você consegue perceber na sua pesquisa as empresas que são proativas e aquelas que só correm atrás do prejuízo? Ou seja, quando tem uma denúncia, elas tentam responder. E que perfil é maior entre as empresas? As que correm atrás ou as que saem na frente? Claramente, essa divisão é visível, tanto que eu classifiquei em engajamento inicial, engajamento intermediário e engajamento avançado. Né? O engajamento inicial é aquele que a empresa é extremamente reativa, né? Quando ela não é negligente. O engajamento intermediário é aquele que a empresa ela responde quando ela é demandada. Né? Então, ela tem um mínimo de conversação. E o engajamento avançado é aquele que a empresa efetivamente é proativa, ela estimula a conversação, ela vai atrás daquele usuário e etc.
Na época da pesquisa, porque assim, a pesquisa ela é uma fotografia daquele momento, né? A gente não pode dizer que as empresas que eu pesquisei ainda estão se comportando dessa forma. Então, naquele momento, naquela fotografia que eu fiz, a maior parte das empresas ainda tinha uma reação muito inicial e muito reativa em relação aos seus usuários, né? Só que como essa mídia evolui muito rapidamente, hoje a gente pode dizer que provavelmente essas empresas também evoluíram nos seus formatos de relacionamento. Quais foram, o que você considerou mídia social? Você fez um recorte aí também específico? Fiz sim. Mídias sociais eu considerei blogs, sites de relacionamento, sites de compartilhamento de foto e vídeo, sites específicos, por exemplo, como o LinkedIn, que é um site de rede profissional. Né? Então, eu fiz um recorte, até para eu conseguir pontuar o que é uma presença em cada um desses elementos. Né? E o que não se encaixava nessas categorias, eu tratei como outros, né? Naquele momento. A gente sabe também que sites de rede social, eles também são passageiros, né? Modismos. Né? Na época da minha pesquisa, o Orkut ainda era o maior site de rede social do Brasil. Hoje a gente já sabe que o Facebook ultrapassou, né, o Orkut em termos de quantidade de usuários. Então, também é uma fotografia, né? Mas isso é completamente flexível. E as empresas, elas miram uma mídia social específica, dependendo do interesse, ou elas têm que dar uma cobertura para todas, para ter um sucesso maior? Na verdade, essa é uma excelente pergunta, porque o trabalho que a empresa tem que fazer no início é mapear onde é que as audiências dela estão e qual é o objetivo dela de comunicação e o público-alvo que ela quer atingir. A partir daí é que ela define qual é a mídia social que ela vai atuar. Só que, na verdade, esse trabalho ele tem sido pulado, né? E a empresa vai direto para as principais redes sociais do momento. Então, na minha pesquisa também observei que as redes sociais em que as empresas tinham mais presença eram Twitter e Facebook. Né? Quando, na verdade, elas deveriam fazer uma análise se a audiência delas estava nessas duas redes. Né? Então, isso também é muito problemático. As empresas entram muito por modismo numa rede social e acabam não obtendo resultado, porque perderam essa chance de fazer um diagnóstico de onde estava a audiência dela e do próprio objetivo dela em comunicar isso. Será que isso acontece porque é algo muito novo? Você mesma diz isso na sua tese. Está todo mundo aprendendo um pouco como lidar com tudo isso? Acho que a gente está sempre aprendendo a lidar com essa área, porque ela é uma área em evolução constante. Né? A gente não tem um ponto de acomodação essa área, ela está sempre em modificação. Né? Tanto que as redes sociais que estavam em evidência 2 anos atrás não são necessariamente as mesmas que estão em evidência hoje. Né? No entanto, o mercado de mídias sociais está muito aquecido. Né? Então, diariamente, a gente vê uma série de vagas para analista de mídias sociais, analista de monitoramento, analista de sentimento, enfim, que são pessoas que vão classificar, categorizar esses posts todos e oferecer um resultado para a empresa. Né? Então, o mercado está muito aquecido. O que a gente não tem é gente sênior ainda, porque não deu tempo de formar esse pessoal mais sênior. Né? Então, acho que uma grande saída... E outra coisa, os cursos de pós-graduação nessa área também estão em efervescência. Né? A cada dia surge um curso novo nessa área, que é exatamente para formar esse gestor de comunicação voltado para as mídias sociais. Acho que a gente está assistindo aí a gente ainda está assistindo a uma acomodação desse mercado em termos de profissionais. Né? Mas a gente não tem ninguém ainda super especialista, nem super sênior. Né? A gente tem gente aprendendo e fazendo, dançando conforme a música. Né? Do ponto de vista acadêmico, de pesquisa, o fato do assunto ser bastante novo te exigiu algumas coisas do ponto de vista da escolha bibliográfica, da pesquisa, enfim, é diferente pesquisar um assunto muito novo de um assunto já consolidado, não? Sim, e a dificuldade de se encontrar bibliografia nacional nesse assunto é muito grande. Né? O que eu encontrei bastante é gente lá de fora pesquisando, mas muita gente de mercado também, né? Que é o que acontece aqui no Brasil. Aqui no Brasil tem muita gente de mercado lançando e-book, falando sobre o assunto, e não tem problema algum, mas a gente não tem, do ponto de vista científico-acadêmico, muita gente falando sobre isso. Né? Existem alguns grupos de pesquisa localizados em algumas universidades, mas a gente não tem ainda uma abundância disso.
né? Então, ainda é uma área difícil de se pesquisar desse ponto de vista, né, acadêmico. Como que nasceu a sua pesquisa? No mestrado já passava por isso? Como foi? Eu sempre gostei muito da área de tecnologia aplicada à comunicação e a comunicação aplicada à tecnologia, né? Então, a minha trajetória profissional sempre também foi nesse sentido. Já no mestrado, eu comecei a pesquisar comunicação digital, né? E aí eu foquei especificamente nos blogs corporativos, né? Minha dissertação falava sobre comunicação corporativa digital, mas o meu recorte mesmo foram os blogs corporativos, então já estava totalmente conectada essa área de mídias sociais. E aí no doutorado eu dei continuidade, só que de uma forma mais ampla, né? Falando das mídias sociais como um todo e pensando como a comunicação via esse novo panorama, né? Esse novo segmento aí de comunicação digital. Como você estruturou a sua pesquisa? Eu me preocupei em olhar para o mercado também, né? Já que o mercado está... Eu considerei, né? Eu e a minha orientadora, a gente considerou que o mercado estava um pouco mais avançado do que a academia. Então, a gente se utilizou de teorias de diversas áreas, né? Então, teorias do campo da comunicação, do campo da sociologia, até do campo da matemática, porque as redes sociais vêm da área da matemática e tudo mais. Mas a gente também, na parte prática, a gente se preocupou em olhar para fora, para o mercado, né? Então, eu estruturei a pesquisa basicamente em pesquisa bibliográfica e documental, né? Que é fazer uma revisão de tudo que já foi escrito a respeito do tema. Fiz uma observação, então observei o comportamento dessas empresas nas mídias sociais e eu também entrevistei tanto usuários mídia quanto as empresas que eu pesquisei, né? Então, eu tive 3 grandes momentos de pesquisa. E esses 3 grandes momentos de pesquisa me fizeram com que... me despertaram a ideia de alguma métrica, algum indicador que pudesse ajudar as próprias empresas a mensurarem a sua atividade nas mídias sociais. E foi aí que eu criei a matriz de presença e engajamento, que é uma matriz que posiciona as empresas quanto à sua presença, né, e quanto ao seu engajamento, e que eu também criei uma régua de posicionamento para a empresa. Então, a empresa consegue, por meio desses 2 instrumentos, analisar qual é o grau de atuação dela nas mídias sociais. E foi a partir dessa pesquisa de campo que eu tive essa ideia. Isso pode ser aplicado pelas empresas? Isso pode ser aplicado pelo mercado, tanto que disso resultou o meu segundo livro, né, que vai ser lançado agora dia 28 de março. Você tem um livro já sobre blogs? Sobre blogs. Que é resultado do mestrado. Isso, que é resultado de um capítulo do mestrado, né, que é o capítulo de pesquisa prática. E agora o segundo livro é sobre planejamento de mídias sociais, chama Mídias Sociais e Agora, né, tudo que você precisa saber para implementar um projeto de mídias sociais, que fala exatamente fala de como estruturar um planejamento de mídias sociais, mas fala também dessas 2 métricas aí que eu criei. Você tem um item aqui na estruturação da sua pesquisa, que é proposta de intervenção, que é justamente quando você chega a esse ponto Exato. de sugerir uma solução e não apenas observar o fenômeno, é isso? Exatamente. Eu me preocupei em dar uma devolutiva daquilo que eu estava observando, né? E não só criar uma teoria ou pensar isso do ponto de vista acadêmico, mas também criar algo para o mercado, né? Então, eu acho que eu consegui conciliar na tese mercado e academia. Eu acho que eu fui... isso me deixa bastante feliz, né? Que eu consegui fazer uma pesquisa aí, olhei para tudo que já tinha sido publicado a respeito do tema, mas também consegui criar instrumentos aí para o próprio mercado aplicar. Tem uma coisa que me chamou a atenção na sua pesquisa, porque ela não costuma mais aparecer tanto nos trabalhos que eu leio, que é você tem o seu objetivo, a hipótese e o problema, a metodologia e o problema de pesquisa. Por que você incluiu isso e qual a diferença, para que as pessoas possam entender, quem está começando a pesquisar, do objetivo e do problema de pesquisa? Tá. O objetivo, ele é mais genérico, ele quer entender, ele vai apresentar o que a tese se propõe, né? E o problema de pesquisa é efetivamente um problema, né? Uma lacuna que o pesquisador encontra, que fala, poxa, eu preciso pesquisar essa lacuna para entender o que esse problema representa dentro da temática escolhida. Então, eu vejo essa diferença, né? O objetivo é o objetivo a que a tese se propõe. E o problema de pesquisa é uma lacuna que o pesquisador encontrou dentro do tema e que ele se dedica a pesquisar. Suas hipóteses foram confirmadas ao longo do tempo? Você
foi pega de surpresa em alguns momentos? Não, olha, minhas hipóteses elas foram confirmadas, né, o que também me deixou bastante feliz, porque eu tinha uma previsão que se confirmou ao final, depois das pesquisas práticas e das pesquisas bibliográficas, e solucionou aí o meu problema de pesquisa, né? Eu acabei respondendo às dúvidas que eu tinha. O fato de você atuar no meio que você pesquisou, ajudou, te exigiu de alguma maneira algum comportamento ou uma reflexão mais aprofundada ao estar se aproximando do objeto também como pesquisadora? Ajudou e atrapalhou, né? Ajudou no sentido de acesso, né? Acesso ao mercado, acesso às empresas, acesso ao que estava acontecendo no momento em termos de mídias sociais, e me atrapalhou porque eu não tinha distanciamento algum do meu tema nem do meu objeto de pesquisa, né? E esse foi um item que eu, inclusive, tive que colocar na tese, tive que explicitar isso na tese e falar, olha, eu, em função do meu envolvimento total como profissional, como pesquisadora e como professora, eu não tinha quase nenhuma crítica à internet, né? Eu não via a internet como algo negativo e nem conseguia enxergar determinadas limitações que outras pessoas, outros críticos, porventura vissem, né? Então, eu tive, inclusive, que buscar autores que são críticos da internet para fazer esse contraponto, para não ser uma deslumbrada com a internet, nem ser tão entusiasta quanto eu sou em função da minha experiência, né? A grande descoberta da sua tese, o que você encontrou de novo que você conta hoje, que é resultado justamente da sua pesquisa? Eu acredito que o quanto o usuário comum se tornou um influenciador e o quanto essa figura do influenciador preocupa as empresas. Porque antes, quem eram os influenciadores? A grande mídia, né? Os grandes líderes de opinião, alguns formadores de opinião, né, conhecidos, e hoje a gente tem também um usuário comum, que é qualquer pessoa com acesso à internet capaz de mobilizar outras. Então, acho que essa foi o grande chamariz da minha tese e que, inclusive, eu recomendo como continuidade de estudo, né? Pesquisar quais são os atributos, quais são os elementos que tornam o usuário um influenciador. Um cara capaz de viralizar um vídeo e ser o maior sucesso na internet, um cara capaz de mobilizar uma multidão para fazer uma passeata, para ir protestar contra alguma coisa ou a favor de alguma coisa. Enfim, então acho que isso me chamou bastante atenção. Carolina, muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade.